Sou Armindo Laureano, bom dia. Bom dia, João Pinto, e bom dia aos ouvintes da 91.7 MFM. Cá estamos para mais uma edição do Mundo em Duas Sintonias. Esta parceria Vivência Express News e MFM. Igual, cá estamos. Cá estamos, sim, senhor. Hoje vamos refletir, aqui temos assuntos importantes para refletir nas propostas que trazes. Propostas essas que começamos aqui com um samba atípico. Aliás, devíamos ter tocado aquele um bom samba aí. Pois é, um samba típico na comunicação social. Armindo, portanto, esse protagonismo todo, e porque quando se fala de questões ligadas a erário, à questão ligada a movimentações financeiras, normalmente suscita grande interesse das comunidades da nossa terra no estrangeiro. Sim. As pessoas ficam muito atentas e olham, porque quando se trata de dinheiros públicos têm de ser bem geridos e também são escrutinados pelos cidadãos, porque são dinheiro dos contribuintes. Né? Os contribuintes há um dever de informação de quem usa o dinheiro dos contribuintes, explicar, mesmo muito antes, em que é que vai ser utilizado este dinheiro, e depois de utilizado prestar contas, porque as pessoas têm que prestar contas, porque isto é dinheiro que pertence às pessoas, nesse caso os contribuintes, o povo, e o uso deste dinheiro tem que ser bem aplicado, depois tem que ser explicado, tudo isso, daí que as pessoas se preocupem sempre pela forma como o seu dinheiro está a ser usado. E há três regras da rigor, a transparência, são importantes quando se faz a gestão de dinheiro público. E porquê que achas que é um samba atípico? É um samba típico porque eu coloco até o samba entre aspas, e muitos ouvintes que acompanham ali na página, quando vamos publicando aquilo que vamos falar, vão conseguir perceber. É por causa desta questão, deste anúncio que foi feito pela direção da TPA com relação à questão da rescisão do contrato com a Semba Comunicação, né? Dos irmãos de José dos Santos e Coriandu, e acabam por revelar. Eles acabaram por revelar uma coisa que as pessoas desconheciam, porque isto ao longo do tempo, depois da rescisão do contrato a 15 de novembro, e foi-se vendo, foi tendo uma postura por parte, muito principalmente de José dos Santos, que foi utilizado nas redes sociais para, de certa forma, mostrar a sua indignação, dizia-se uma pessoa honrada, e aquilo tudo que acontecia, foi dando também ali uma espécie de aula de gestão, né? Aulas de gestão à direção da própria TPA, e mandando até também algumas, de certa forma indireta, para o Presidente da República, porque aquilo passa por uma decisão do Executivo de João Lourenço, fazendo aquilo. Mas depois, quando nós temos até notícia, quando a própria Assembleia envia esse comunicado para a Lusa, a dizer que se sentiu discriminada, lesada na maneira como todo o processo foi tratado, ela própria também disse que se sentiu discriminada por ser filha de quem é. A TPA, de certa forma, também ela foi puxando a corda, foi pressionando, eles sentiram a necessidade de vir aqui a público, e um bocado aquela história em que sangam as comadres e descobrem-se as verdades. E as pessoas ficaram a saber, e foi comunicado, e nós vimos no noticiário a forma como o nosso colega Mário Vaz teve de estar a ler aquilo, e percebia-se que havia aí uns impasses, porque estava a passar para público coisas que as pessoas desconheciam. Creio eu que ele próprio também aí surpreendido a passar isso. E a própria Armindo, por não ser hábito exatamente as coisas serem transparentes e tudo ser feito no segredo dos deuses. E acontece no futebol, ninguém sabe quanto é que se paga, acontece quando é contratado um treinador. Quer dizer, as pessoas ficam... E agora, surgindo essa revelação de facto, não só o próprio, portanto, o newsreader ficou exatamente, esbarrou ali e ficou sem saber em determinados momentos, tal como nós. Sim, e citou aqui as relações entre a própria TPA, o Westside Samba, foram estabelecidas desde 2007 diretamente ou via Ministério da Comunicação Social e depois mais tarde do Instituto Gracima, dizem aqui no comunicado. E há aqui coisa que chama a atenção, hoje o que pinto é que os pagamentos pelo Estado a Semba Comunicação ascendiam os 17 milhões 500
580 mil dólares americanos. E depois, aqui coisas que a TPA, além disso, a TPA, deste valor anual, obrigava-se a pagar a prestação de outros serviços e custos operacionais de exploração, incluindo o salário dos seus trabalhadores da TPA, que eram colocados à disposição dessas duas empresas privadas, a Westside e a Semba, o aluguel do meio também como carros de exteriores alegadamente pagos pelas mesmas. Além de, nós vimos aquilo que era relação ao próprio auditório, o Rui de Carvalho da Rádio Nacional, em que muita da história daquilo que é a própria música e da própria rádio se passou ali e que era utilizado como estúdio para fazer um outro programa, e também de várias situações, como por exemplo, ele citou aqui outra coisa que é importante, diz que a TPA sempre assumiu as suas obrigações, apesar do caráter leonino e abusivo dos contratos em causa. Quer dizer, é um contrato que não beneficiava em nenhuma situação. Isto revela um quê? Porque aos poucos, agora, vão-se desvendando causas da crise que temos estado a viver e as razões de um galopante endividamento externo do país, e que esta crise seria evitada se não fosse a apetência, a ganância pelo lucro fácil, a arrogância de uma classe dirigente ou de pessoas ligadas a essa classe que têm, de certa forma, a mania de subjugar as pessoas. Quer dizer, este foi um contrato durante 10 anos, 17 milhões e 500 mil por ano, durante 10 anos. Isto está uma média de 1 milhão e 400 e qualquer coisa, 400 mil dólares mês que eles recebiam. Quer dizer, durante muito tempo isto andou assim. E há aqui uma coisa que se recorda, João Pinto. Este contrato foi assinado em finais de 2017, sem concurso público, e não vem agora. A Tizé dos Santos diz que sente discriminada por ser filha de quem é. Vamos ser sinceros, ela e o irmão conseguiram esse contrato por privilégio de nascimento. Se eles não fossem filhos de quem são, eles não teriam acesso àquilo que foi-lhes dado de mão beijada. Está de bandeja porque ninguém quer que, naquela altura, há 10 anos que eles tiveram esse contrato, quem é que iria dizer não aos filhos do presidente Santos, Eduardo Santos? Todo mundo sabia disso. Aliás, tanto é que nem se revelou isso. Mas atenção que em 2008 a própria UNITA levou este assunto a Parlamento. Esta questão desse contrato, a forma como foi feita isso. Mas a Assembleia passou. Isto passou e foi. Até houve um problema com uma colega nossa, a Luísa Rogério, do Sindicato de Jornalistas, que teve com a própria empresária Tizé dos Santos, também por causa desta situação. Todo mundo se questionava aqui fora, por exemplo, da diáspora, eram as pessoas, os angolanos, questionavam-se em relação aos conteúdos que a TPA Internacional produzia. Quer dizer, andou ali todo mundo, andou essas coisas todas a acontecerem. 10 anos depois, porque houve uma mudança no sistema de governação de Angola e essas situações agora vêm de lume. Era preciso também não ficar, porque um dos grandes problemas não é só corrigir o que está mal, mas é um problema que nós temos, é de responsabilidade e responsabilização. Tudo bem, você cortou o contrato durante 10 anos. Como é que esse dinheiro foi entrando? Como é que se geriu esse dinheiro? Enquanto é que o comunicado diz que a própria televisão pública foi lesada, quando até há dias a própria televisão faz um comunicado e que nós publicamos a dizer que está a viver problemas financeiros, está a viver problemas de gestão, de recursos humanos. Quer dizer, não havia dinheiro para o Canal 1, o público primeiro, mas saíam todos os anos 17 milhões para fazer aquilo, para nos dar o quê? O sempre a subir, o chilar, bodas, flash, pato e essas coisas todas. Há vozes que se levantam agora, portanto, pedindo às autoridades, no caso à Procuradoria, no sentido de poder investigar e saber de facto como é que essa situação era feita, se as contas estão todas em dia, etc, etc, etc. Não, mas é perceber isso, pagar o imposto. Nós estamos a ter um caso, por exemplo, da ESCOM, que teve que ceder uma das torres porque afinal não pagava imposto. Era saber se cumpria e de que forma é que este dinheiro era aplicado. Porque se diz ali, não, para formar pessoal. Nós vimos aqui, há um vídeo que tem passado de alguém que é a Mel Gamboa, que fala em quase uma hora, trabalhou lá 3 anos e disse que não houve formação. E isto também nós percebemos, João Pinto, nós somos da comunicação social e um dos problemas das empresas de comunicação social em Angola é que
pouco ou nada investem na formação dos seus quadros. Não vamos aqui estar a dizer que formam e fazem isso. A maior parte de nós, a formação que vamos tendo é também por nosso empenho e porque nós aplicamos nosso tempo. Elas não investem e não vêm com essa coisa. Aquele dia foi aplicado, pergunto que muitos saíram dali. E o problema das próprias disparidades. Ela diz naquele vídeo, a Perigamel, essa disparidade que havia. Isto é comum, vinham indivíduos expatriados com um valor salário. Não temos nada contra que venha mão de obra estrangeira, mas que essas disparidades criadas, em que ela falava de alguém que o estrangeiro ganhava $12.000 e ela, apresentadora, ganhava apenas 1.000 e quando reclamasse não podia reclamar. Quer dizer, este dinheiro que foi assim aplicado, que as pessoas foram ver, agora o rei veio nu porque as comadres zangaram-se, mas enquanto as comadres estiveram bem, andou e também aqui uma coisa que é importante dizer isso, João Pinto. A conivência também é crime, porque quem andou também, quem foi conivente, quem se beneficiou, e quando tu dizes entregar PGR, porque as pessoas aí estão, quem é que dirigia, quem foi ministro da Comunicação naquela altura, quem é que dirigia o Gracima? Manuel Rabelais, está aí, é deputado, José dos Santos estão aí, então que o chamem. Como é que foi aplicado esse dinheiro? Porque esse dinheiro é do erário público, é dinheiro que o povo entrava diretamente sem concurso público a fazer esse tipo de coisa. Agora, o que indigna as pessoas é que a própria postura é que ela, tendo rescindido isso, quando as pessoas se sentem lesadas, constitui advogado e levava o assunto a tribunal. Cabe à justiça fazer isso. Agora, quando vêm gravar vídeos, vêm se expor, vêm tentar passar uma coisa de dar lições de gestão a outras pessoas, a fazer isto para as pessoas caem um bocado com o assunto e dizer, então você se beneficiou disso, andou, agora quer-se fazer aqui de vítima, vitimização, fazer essa coisa toda. Não, isso chateia as pessoas. Agora que são divulgadas estes valores, está bem? Quando se dão valores assim, essa coisa, e que há poucos dias a própria televisão pública veio dizer que tem problemas de financeiros, de técnicos, que dinheiro ia para outro sítio para beneficiar. Como é que isso era possível? Pois é, ainda vamos dançar muito semba no futuro para apreciar nas calmas como é que isso vai acontecer. Marcelo... Não, e isto também, João Pinto, assim rapidinho, é que esta é uma situação que, de certa forma, não é boa para a própria... Alguém devia, de certa forma, fazer, e já vimos que no caso de Isabel Santos já também acabou ou diminuiu a certa exposição que fazia e aquela afronta que fazia ao governo, passou ela a ser uma espécie de líder da oposição, alguém tem que dizer a essas pessoas, olha, alguma contenção, deixem estar a aparecer, porque indiretamente, quer queiras ou não, a atuação tanto de Isabel Santos acaba por afetar a imagem do seu pai, que foi Presidente da República há 38 anos e ainda é Presidente do MPLA. E isto não é bom, porque, de certa forma, as pessoas começam a ficar chateadas com isso e depois vem a história do nepotismo dizer, então está aqui, quer dizer, eles usaram, fizeram isso, não é bom. Muito bem. Até já, sim. Um minutinho. O que nos une é um prazer que chega com as noites de verão. É parte de ti e de todos, do mais descontraído ao mais fino. É algo que te traz uma boa surpresa, de onde menos esperas. Mas mais do que tudo, te dá novas e boas amizades, que trazem ao de cima o melhor de ti. É o que nos une. Somos Cuca. Beba com moderação. Voltamos então, agora virados mais para Portugal. Marcelo, vete alterações ao financiamento partidário. João Pinto, o que houve é que na última sessão plenária do Parlamento, antes do Natal, a 21 de dezembro do ano passado, todos foram aprovados por quase todos os partidos, à exceção do CDS e do PAN, uma proposta de financiamento, não é? De financiamento
aos partidos políticos, né? E ficou-se a saber, as pessoas tomaram conhecimento pela comunicação social. Foi algo que foi assim, a porta fechada, nem houve ata, nem nada, e aquilo foi depois tornado público e discutido. E os partidos decidiram que passariam a poder pedir a devolução do IVA de todas as despesas que fizeram, e também uma das consequências foi o fim do limite anual máximo para angariação de fundo por parte dos partidos, que é fixado em 1.500 vezes o indexante de apoios sociais, ou seja, o limite eram 643 mil euros, e eles aprovaram uma lei que punha que vinha isso, e também esta situação do torno do IVA. Isto causou alguma indignação. As pessoas, a comunicação social falou, e o presidente Marcelo também, o presidente recebeu a lei que era para promulgar, e ele então decidiu devolver sem promulgação o decreto com as referidas alterações, por entender que houve uma ausência de fundamentação publicamente escrutinável quanto à mudança introduzida no modo de financiamento dos partidos políticos. Então fez isso. Agora a lei volta. O regimento da Assembleia da República manda que o diploma vetado seja de novo apreciado em plenário passado 15 dias, e os deputados admitem que isso vai acontecer logo na sessão plenária de 19 de janeiro, e então vão analisar tudo isso, e eles depois podem decidir, porque já houve aqui várias opções, eles corrigirem isso, é o que provavelmente irá acontecer, vão tentar corrigir e depois enviar ao Presidente para promulgar, ou então há uma opção que é que o PCP quer, que é a devolução do decreto ao próprio Presidente, o decreto ao próprio Presidente, e seria a opção assumida pelo PCP de confronto direto com o Marcelo, que é, eles devolviam o documento tal como está, tendo a maioria de 2/3 deputado, e o Presidente teria então 8 dias depois, tinha até 8 dias para promulgar isso. Mas parece que vai haver aqui o bom senso, e já se percebe do próprio PS, porque António Costa não quererá entrar numa guerra com o Marcelo Rebelo de Sousa por causa desta situação, e o que se prevê é que eles vão dar isso, até porque nesta altura, a 19 de dezembro, o maior partido da oposição, o PSD, que vai a eleições no dia 13 de janeiro, já terá um novo líder. Então vamos ver qual é a posição. E por aquilo que se pensa entre os concorrentes Pedro Santana Lopes e Rui Rio ontem no debate, eles também não são muito favoráveis à coisa desta lei. Então vai haver aí alguma alteração. Algumas alterações. E a indignação que causa é porque, João Pinto, não há democracia sem políticos e sem partidos. E nas democracias saudáveis, sem os partidos, em que os partidos são instituições sólidas também, bem ligadas à sociedade, e para se fazer determinado tipo de combate, os políticos precisam de ter legitimidade, e para ter legitimidade é preciso estar disponível para identificar e denunciar os casos em que os políticos realmente se comportam como, de certa forma, como as pessoas chamam, delinquentes em busca de privilégios, porque isto foram leis que eles fizeram a pensar, os partidos políticos a pensar no seu bolso. Essas alterações que foram acordadas entre PS, PSD, Bloco de Esquerda, PCP e o Partido Os Verdes, que foi num ambiente de segredo, e que a comunidade aqui, a própria população, melhor dizendo, a portuguesa, considera aquilo vergonhoso e até grave. E o Presidente da República, como é a figura, Marcelo, teve essa responsabilidade, que é a figura que moraliza a sociedade, e não podia deixar, ele era o último garante disso, o garante da moralização da sociedade, e então foi o que ele fez, vetou aquilo, mandou voltar para ser apreciado. Aí está um exemplo para olhar. Esses acordos todos estão no debate, mas no fundo estão também no bolso dos cidadãos. Vamos jogar aos videogames, não é? Trump e o botão nuclear. Trump e o botão nuclear, porque isto foi o Donald Trump respondeu no Twitter ao presidente da Coreia do Norte, dizendo que o botão nuclear, que também tinha um botão nuclear, que o dele era maior, era mais poderoso e que funciona.
e que funciona, contrariamente ao do outro. Isso levantou aqui, de resto, várias questões, porque o Presidente da Coreia do Norte diz que tem o botão nuclear ali na sua mesa, na sua secretária, e o Donald Trump respondeu isso. Então, o que se levanta aqui, e esclarecer aqui o João Pinto e os ouvintes, é que realmente, na verdade, já se fizeram várias piadas e tudo, mas é que a secretária da Sala Oval tem um botão vermelho na Sala Oval da Casa Branca. Tem, na realidade, um botão vermelho. Mas este botão vermelho, que nós, quando olhamos nas imagens da Casa Branca, este é um botão que serve, na realidade, para pedir comes e bebes. É para o Presidente. Toca naquele botão e é para lhe trazerem comida, quando ele quer, Coca-Cola. Até a última vez Donald Trump pediu uma Coca-Cola e o resto, porque as pessoas ficam com aquela ideia, o presidente americano aperta naquele botão e aquele é um botão nuclear. Então foi-se falando cada vez mais disso. E essa imagem de um botão vermelho na Secretaria da Sala Oval transmite uma sensação de ameaça real. Mas, na verdade, o presidente norte-americano, o presidente dos Estados Unidos, não tem uma vida facilitada quando quiser lançar um ataque nuclear, porque, em teoria, há duas situações em que um presidente dos Estados Unidos pode ordenar um ataque. Ou é acordado com informações de que é uma ameaça contra o país, ou decide acordar alguém para ordenar um ataque. A segunda opção é que mais assusta as pessoas, por causa que mais assusta os críticos de Donald Trump, e é também mais difícil de concretizar, porque as pessoas sabem o temperamento e a coisa de Donald Trump, mas isso não é o Donald Trump vai acordar e diz agora, olha, aciona aqui o botão e manda isso contra a Coreia, contra a Rússia, contra Angola e contra aquilo. Não funciona assim, porque os militares norte-americanos estão treinados para desobedecer às ordens ilegais. Por isso, o contexto é importante. Por exemplo, se forem eles a acordar o presidente, porque acreditam que estão a ser atacados, há aí uma presunção de legalidade. Mas se for o presidente a acordá-los para ordenar um ataque sem nenhum contexto, sem haver uma crise, então não há presunção de que a ordem é legal. Pode-se tratar de uma ordem ilegal. E os militares levantariam questões muito sérias. Então, mas se o Presidente decidir lançar um ataque depois de estar confirmado que o país, que a América está a ser atacada, a ordem não será dada através de um botão vermelho. Começa um procedimento que demora entre 5 a 15 minutos até que os mísseis saiam das bases em terra, nos chamados silos, e nos submarinos. Primeiro, ele reúne-se com os conselheiros na chamada Situation Room, que é sala de situação, que é na Casa Branca. Se ele estiver na Casa Branca, mas se ele estiver, por exemplo, a bordo do Air Force One, é disponibilizada uma linha para que ele possa conversar com os conselheiros. E se já houver mísseis a caminho dos Estados Unidos, esta conversa pode demorar apenas 30 segundos, porque depois tem de se identificar perante um oficial que está na sala de guerra no Pentágono, ele se identifica, de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, tem todo um código, o oficial lê um código e o presidente responde com o código equivalente que é escrito num cartão que está com ele ou um militar que o transporta 24 horas por dia, que é naquela mala nuclear. O presidente americano tem sempre ao seu lado um indivíduo militar que está com aquela mala, que transporta a mala dos códigos. Aliás, quando ele toma posse, este indivíduo está ali perto, está ao lado do antigo presidente, mas a partir do momento que ele toma posse, passa logo para o lado dele com essa mala, e ele toma posse e depois há um sítio para essa sala em que lhe dão essas coordenadas, também tem. E depois, em seguida, continuando, o plano de lançamento é transformado numa mensagem codificada que é enviada para as bases submarinos, que chega cerca de 3 minutos depois da primeira reunião na Casa Branca. Por exemplo, no caso dos submarinos, a mensagem inclui uma combinação que tem de ser introduzida para permitir o lançamento de mísseis, o que deverá ser feito 15 minutos após esta reunião na Casa Branca. Já no caso das bases, cada centro tem 5 equipas de 2 elementos. Cada equipa recebe os códigos, compara estes códigos que estão guardados em cofres e, se baterem certos, os mísseis são apontados aos alvos e disparados cerca de 5 minutos depois da reunião da Casa Branca. Mas pode acontecer o caso, por exemplo, dessas equipas, que eu disse, dessas 5 equipas, se alguém se recusar a cumprir as ordens. Então os lançamentos podem ser feitos com a aprovação de apenas 2 das 5 equipas. É isso. Portanto, é uma questão
muito, mas muito relevante, principalmente porque essa sátira que é feita normalmente com aquele botãozinho que se vê aí na secretária, e essa explicação foi muito bem-vinda, porque aliás, mesmo a sétima arte representa exatamente quais são os procedimentos em caso de haver uma intenção, portanto, de haver um ataque nuclear. Portanto, Pois, os porque a códigos ideia, que são... a ideia que passa é que muitas vezes tem aquele botão ali e ele carrega aquele botão e pode fazer, é uma coisa que não depende, não é assim tão taxativa e que não depende assim dele. Há estes procedimentos todos para haver um ataque, né? E quando é que tem que mexer nisso? Hoje começasse a falar muito desta guerra nuclear e os próprios nomes mesmo de código, por exemplo, agora eles, a nível de código, o presidente é chamado POTUS, né? O presidente americano, POTUS é a abreviatura de President of the United States, mas eles depois têm uma inicial que os serviços de comunicação e segurança lhes dão alternativas de nome. Por exemplo, o Donald Trump agora é a letra M, ele é o mogul. Mogul é magnata e a mulher é muse. Obama era a letra R, que ele era o Renegade, e a Michelle Obama era o Renaissance. Ele escolhe, e é este nome, porque os serviços de segurança não chamam Trump por Donald Trump, usam esses nomes para a comunicação. Esses que se tornam públicos, mas deve haver outros. E também acontece com os próprios convidados. Um presidente, quando vai à Casa Branca, ou por exemplo, o Papa, e que aconteceu com João Paulo II, aconteceu com Bento XVI e Francisco, quando vão, também é atribuído o nome de código. Assim foram, por exemplo, com o nosso antigo presidente Eduardo Santos, quando lá teve, João Lourenço, quando lá for, ele também, os serviços de segurança atribuem o nome de código, que ele nem sabe, mas aquilo é uma coisa interna e que fazem por essas questões de segurança. Mesmo nós aqui nas nossas brincadeiras, os nossos chefes também têm um nome de código, não é? Que só determinados elementos é que sabem. Olha, só que na América é muito mais aberto. Pois, eles olham para aquilo porque eles analisam, eles falam disso e as pessoas têm a curiosidade em perceber disso, eles passam isso, como tu disseste, nos filmes, falam, eles, por exemplo, olham muito para a história do país e vamos lá supor uma situação hipotética que João Lourenço e Ana Dias Lourenço visitem a Casa Branca. Os serviços podem dizer, bem, vamos chamá-lo de quê? Vamos chamá-lo a ele de Kwanza, a letra K, ele de Kwanza e ela de Kianda. E é o nome do código, Kwanza e Kianda estão na Casa Branca e andam assim para dispersar, né, as coisas. Bem, os protestos do Irão são importantes, aliás, motivaram mas ficam o Irão para segunda-feira. O Irão é aquele inimigo de estimação dos Estados Unidos, desde a história da chapa leve, etc., que vem de outros tempos, dos anos 80, na crise do petróleo, mas isso depois vamos tratar na segunda-feira. Pois, é importante as pessoas, vamos falar na segunda-feira desta questão do Irão, o que está a acontecer, o que está por volta deste... Não é uma revolução como foi de 79, são protestos porque as pessoas querem reformas. É isso. Querem reformas, é isso que vamos tentar explicar na segunda-feira. Grande abraço e um bom final de semana para ti, João Pinto, e para todos os ouvintes que estão a ouvir o Mundo em Duas Sintonias. Igualmente, e se ainda tiver sono, desfruta mais um bocadinho, não é? Então depois nós voltamos a falar por outras vias e segunda-feira estamos aqui no ar para o Mundo em Duas Sintonias. Bom dia. Tá, bom dia, um abraço. O Armindo Laureano a partir de Lisboa, o Mundo em Duas Sintonias, aqui estivemos nesta nossa conversa matinal com esses temas importantes.